A gente está falando sobre o seu direito, você está tirando suas dúvidas sobre os direitos e deveres do patrão e empregado e já está bombando o nosso Ligue Band, Pedro Mariano. Oi, meu nome é Camila, sou de Pindamonhangaba. Gostaria de tirar uma dúvida a respeito do tema patrão e empregado. No período de estabilidade, após o retorno da licença maternidade, eu posso ser mandada embora por justa causa, por faltar no serviço. Obrigada e uma boa tarde. Depois da licença maternidade. No período de licença, a empregada que sai para ter nenê, né, ela tem estabilidade até 5 meses após o parto. E, fim dessa estabilidade, entende o legislador, entende o direito do trabalho, que essa empregada está pronta para voltar. Nós sabemos aí que a criança precisa do acompanhamento da mãe por muito mais tempo. Sim. Até por isso tem lei recente agora tentando jogar para 180 dias o período de licença, que hoje é de 120. Né? E eu tenho que aplaudir iniciativas como essa, porque quanto mais tempo a mãe puder ficar perto da criança, amamentando, nós sabemos que vai ser uma criança mais feliz e mais saudável. Né? Mas no momento em que a estabilidade findou, essa empregada tem que retornar. É muito difícil. A gente vê muitos casos de justa causa por abandono de emprego, porque realmente a empregada fica naquele dilema, deixar aquela coisinha linda que está lá em casa, né? Ou voltar para trabalhar. Mas ela tem que voltar. Se ela não voltar, salvo se essa criança tiver com algum problema de saúde que dependa do acompanhamento da mãe, nós vamos voltar um pouco naquela pergunta anterior, mas no caso de um recém-nascido, sem dúvida nenhuma, a mãe vai precisar ficar do lado. Aí ela vai ter que buscar até uma licença médica, alguma coisa assim, um afastamento, para poder permanecer fora depois de fim do período de estabilidade. Agora, doutor Marco, a gente comentou no início do programa, eu e a Nath, a respeito da cobrança do patrão em cima do empregado, principalmente em linhas de produção, vendas. Até que ponto essa cobrança não é considerada um assédio? Até que ponto? O direito, infelizmente, não é matemática, né? Então, nós não conseguimos, numa relação de trabalho, que é essa relação humana, né, nós não vamos conseguir definir, nem na lei, nem na análise de um caso concreto, esse limite. Eu vou dizer um termo absolutamente subjetivo. O limite é a razoabilidade. Dentro do razoável, eu posso exigir de alguém que trabalhe determinada jornada, com determinado ritmo de trabalho. Existe na medicina, na ergonomia, estudos que vão definir até onde alguém suporta ou não. Né? Até por isso a jornada é definida em 8 horas. Mais do que isso, entende-se que é prejudicial. Né? Ou em algumas atividades até menos que isso, porque são mais penosas. Né? Agora, o limite em si é o trabalho específico, a atividade específica que vai definir. Tudo dentro de uma razoabilidade. Se o patrão exceder naquele poder dele de mandar e de dirigir, ele pode também estar cometendo um ato ilícito. Olha, amor. Tem que olhar os dois lados, né? Sim. E tem mais Ligue Band, vamos lá. Fui contratado como um horário fixo, trabalhando de segunda a sexta. Queria saber se o meu patrão, ele tem o direito de mudar esse horário, essa escala do horário, para vir trabalhar no final de semana, sem a minha permissão. Obrigado. Vamos falar sobre isso. Você já está extrapolando aí. Nós vamos avançar aqui agora, entrar num tema que gostoso. O direito do trabalho desperta o interesse do pessoal, né? E começa a lembrar aquelas aulinhas assim, de direito do trabalho. Aqui nós vamos falar de ius variandi. O nome é complicado, mas ius variandi é o poder que o empregador tem de, como diretor, condutor do trabalho, fazer algumas alterações no originalmente pactuado. Ele pode? Pode, mas tem um limite. Né? A CLT, nossa velha CLT, olha o tamanho, ela está crescendo. Olha o tamanho da Bíblia aí, né? O negócio é grande, mais da conta. Olha só. Olha que bonitinha a CLT. Tá aqui um pouco mais, né? São as leis que a gente tem que conhecer para poder atuar no direito do trabalho. Num dos artigos dela vai dizer assim: as alterações do contrato só são possíveis por mútuo consentimento e desde que não cause prejuízo ao empregado. Então, primeiro requisito, mútuo consentimento. Esse empregado, em tese, teria que concordar em alterar. Porque ele pode ter se programado. Olha, se eu não trabalho de sábado, eu vou participar de um grupo religioso, eu vou participar de uma equipe de futebol, vou arrumar outro emprego, quiçá, no horário livre eu posso ter outro emprego. Então, ele pode não concordar e, em tese, essa alteração seria ilícita. E se ele não concordar? O mútuo consentimento não estando presente, a alteração do contrato é ilícita. É realmente muito difícil, porque ele está empregado. O se indispor com o patrão pode render a perda do emprego. Mas aí o patrão não pode demiti-lo por justa causa. Justa causa, não. Não.
Ah, tá bom, você não quer ir para o Então sábado, vai- eu preciso de alguém que trabalhe de sábado. Então, muito obrigado, foi bom enquanto durou, dispensa sem justa causa. Ok. Mais um pouquinho de conversa, vai se ajustar, né? E se o empregado realmente entender, não, eu vou às últimas consequências, ele tem direito de mesmo empregado, judicialmente, pedir a declaração de nulidade dessa alteração contratual e permanecer. Na prática, a relação fica um pouco estremecida, né? Mas é um direito que ele tem. Agora, vale lembrar que a Justiça do Trabalho, ela é gratuita, né? Na hipótese de quem declara não ter condições de pagar custas, existe o benefício da justiça gratuita. Por Ok. isso, a Justiça do Trabalho é tão acessível. Fique atento, então. Mais E tá Ligband. bombando só o nosso Ligband. Tá bombando. Vamos lá. Boa tarde, sou Maria de Caçapava. Eu trabalho numa casa de família faz 9 meses. Segunda, sábado e feriado. E recebo só 510 por mês. Feriado eu não ganho. E às vezes no domingo quando precisa. E não sou registrada. Obrigada. Opa! Maria, não precisa nem dizer, não precisa nem ser o juiz doutor Marco para dizer que está tudo errado. Tá tudo errado. Registro é obrigatório. Pelo menos o registro, com a frequência que ela tem. que ela diz Tem trabalhar esse vínculo, segunda a sexta, né? inclusive sábado, eventualmente domingo e feriados, né? Então, É. é praticamente todo dia. Aí a existência do vínculo, ela parece inquestionável, né? Parece porque, às vezes, algum detalhinho que falta e nos é sonegado, inclusive, e seria a chave para dizer, opa, mas nessas circunstâncias, então não seria. Mas do jeito que ela contou, o vínculo é quase certo. Nesse caso, qual é a orientação, doutor? Então, nós agora estamos no tema do trabalho doméstico, que é muito específico. Né? No caso da doméstica, ela não tem direito à hora extra, ela não tem direito ao próprio DSR, que é o feriado. Na verdade, ela tem o direito ao descanso semanal remunerado. Em regra, no domingo, um dia de folga na semana. Mas o feriado, não. Então, se exige do doméstico que ele trabalhe no feriado, está se exigindo algo que é exigível. Teria que compensar com folga isso daí? Não, na verdade não, porque não tem direito Não a tem feriado. direito. O doméstico, infelizmente, né, é uma categoria, você vê, o próprio fundo de garantia, ele que sequer tinha direito até pouco tempo atrás, hoje é facultativo. Se o empregador quiser, ele vai recolher o fundo de garantia. Então, o doméstico, pela própria natureza da atividade, né, ele não está numa empresa, ele está numa casa, que não tem nenhuma atividade lucrativa ali, ele, pela legislação, não vai ser beneficiado por alguns direitos. Então, na pergunta dela, não sei se eu esqueci de tudo, o registro, de fato, Que tem que haver? não pode ficar sem. Agora, exigir trabalhar de feriado, está dentro do que a lei permite, hora extra. Infelizmente não tem. Mas o Infelizmente, registro, por conta desse vínculo, é fundamental para ela. Né? é Sem dúvida. fundamental. Bom, a gente vai fazer mais uma paradinha, porque daqui a pouquinho não, é já. É já. É agora, é É já. já. É já que a Natália Teodoro vai ensinar a gente. Você gosta de cebola? Você gosta de cebola, doutor? Eu gosto Não é de o meu cebola. prato Não, predileto. mas não. vamos aprender Eu a já fazer gosto de Eu cebola. também. É uma cebola tirolesa, olha que diferente. Vamos lá para Bom? o nosso Mão na Massa de hoje. Olá, eu sou Fábia de Cássia, cozinheira do Grande Hotel Campos do Jordão, e a receita de hoje será a cebola tirolesa. Nesse aperitivo, nós vamos estar usando 2 latas de cerveja, 500 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de orégano, 20 gramas de sal, 500 gramas de cebola. Vamos tirar a parte de baixo e a parte de cima. O ideal não é cortar, dar aquele corte direto, senão você não vai aproveitar a rodela de fora. A casca, a primeira casca dela, vamos cortar ela em rodelas. Bem padrão. Despeje a cerveja no recipiente. Depois da cerveja, nós vamos colocar a farinha, o sal, o orégano e vamos misturar tudo. O segredo dessa cebola é o choque térmico. O recipiente tem que ficar numa bacia com gelo. Depois da massa pronta, com gelo embaixo, vamos pegar as rodelas de cebola e mergulhar nessa massa. Depois de mergulhado na massa, a gente coloca direto para fritar. Conforme vai ficando moreno, a gente vira a cebola para dourar dos 2 lados.